Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Ana Paula Seixas. Eu sou terapeuta holística. Comecei meus estudos em 2016, quando, através da naturopatia, que foi meu primeiro curso nesse ramo holístico, eu comecei a entender a relação das emoções com a biologia do corpo, a parte física, as coisas que acontecem na nossa vida, a bioenergética. E essa busca eu comecei justamente porque eu estava passando numa fase inconformada, que eu estava vivendo uma vida de certa forma robótica, onde eu até queria ajudar as pessoas a terem mais esperança, queria ajudar as pessoas a saírem desse automatismo que eu também estava vivendo. Eu achei que até me dediquei numa religião, achando que através daquilo eu poderia estar ajudando as pessoas. Teve seu lado bom, porém cada ser humano é único, né? Então, quando estamos lá dentro de uma instituição, de um grupo, onde temos que seguir regras ou dogmas, muitas vezes não conseguimos ser nós mesmos, né? E foi isso que eu estava percebendo, né? Dependendo do lugar onde estamos, absorvemos muito do meio, isso pode induzir a culpa, a sentimentos de culpa, de depressão, pressões que ficam do meio. Isso acontece em famílias também, em trabalho. Então, absorvemos a todo tempo pressões do meio. Isso que tem acontecido com as pessoas, e por isso que eu quis me dedicar à holística, porque o holístico vê o ser humano como um todo, a energia da pessoa, o físico, o emocional, porque não somos só uma coisa, né? Somos um conjunto de reações físicas, emocionais, do ambiente, informações do que veio da família, dos nossos pais. E eu resolvi fazer esse vídeo, esse grupo de ajuda para vocês, porque por causa das pressões que eu estava sentindo de querer fazer tudo dentro de determinadas regras daquilo da onde eu estava pertencendo, acabou me causando muitas pressões, ansiedades, e através das crises de ansiedades eu passei por um início de síndrome de pânico, tive até que tomar medicação em determinado tempo. Só que o exagero desse estresse, dessas emoções, dessa agitação de querer correr atrás das coisas, uma hora esgota, e por causa da agitação vem depois a grande fase de desânimo. E isso é o que tem acontecido com muita gente. O brasileiro, gente, principalmente, é um povo muito alegre, muito aberto, que quer se relacionar, é cultural nosso, então nós somos abertos a absorver muita coisa também. Então, talvez até por causa disso, uns dados alarmantes que eu quero mostrar é que o Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, está classificado como o primeiro país do mundo, primeiro em ansiedade. Está classificado como o mais ansioso, com 264 milhões de transtornos de ansiedade. Olha só! E por causa disso, de não tratar a ansiedade, sabe o que acontece? Vão para a crise de desânimo, de depressão. É uma coisa ligada à outra. E aí, por causa disso, ele entra também na lista, nós do Brasil, como quinto país do mundo em depressão. Olha só que dados alarmantes. Então, por causa da ansiedade que leva à insônia, irritabilidade, o organismo não descansa, acaba gastando essa energia e levando a crises depressivas. Enquanto isso, a pessoa passando por essas crises, ela contrai gastrite, úlcera, colite, cefaleia, alergias e até crises de memória fraca. Então, todas as emoções acabam interferindo. E é por isso que eu quero ajudar vocês com práticas que eu aprendi e fui aplicando em mim. Consegui sair dessa fase que nada andava na minha vida, porque enquanto a gente não trata o que está dentro,
o que está ao redor não anda também. Então eu gostaria aqui de compartilhar um pouco sobre como as emoções negativas, porque toda agitação, toda ansiedade que a gente tem é porque algum pensamento negativo está ali atrás, fazendo com que a gente fique agitado. Então, como que influencia o funcionamento do organismo? O nosso subconsciente, ele é cerca de 1000 vezes mais poderoso do que o nosso consciente. Muita coisa que está lá atrás guardado. Então, quem controla o nosso subconsciente? Quando a gente tem uma emoção negativa, substâncias químicas que são produzidas lá no nosso organismo, eles interpretam a nossa situação de estresse. E todos os organismos da natureza, eles já são programados para controlar essas situações de estresse, né? Por um pequeno período, eles sabem lidar. A maioria dos animais, dos organismos, sabem lidar, controlar e reorganizar essas situações de estresse. Por exemplo, um gato que foi perseguido, na hora ele vai sentir o estresse, aquela adrenalina, vai correr porque toda emoção tem seu lado positivo, é a reação de proteção, de sobrevivência. Só que logo depois ele vai correr, vai fugir, o perigo passou, o gato vai voltar a ficar normal. Nós, seres humanos, somos diferentes. Podemos ter reações de estresse no nosso organismo somente com memórias e pensamentos. Olha só que interessante. Como assim? Porque lá dentro da nossa cabeça tem um lugarzinho chamado amígdalas, não é amígdalas da garganta, é lá na região do nosso cérebro mesmo. Numa situação de estresse, as amígdalas vão contrair e avisar as suprarrenais para liberar os cortisóis, adrenalina, e essa descarga de choque no organismo vai fazer com que o próprio cérebro também leve esse choque. E é como se ele tivesse imagine assim, quando você tira um shot no celular, um print, fica aquilo ali, gravado. Então é como se o cérebro apertasse ali um print daquela situação, na hora que liberou aquela substância, e ficou ali guardado na memória. Nós, seres humanos, temos isso, essa questão de diferente dos animais. Então, tudo que a gente passa desde bebezinho, às vezes uma pessoa é desanimada, depressiva, eu sempre fui assim. Não é que sempre foi assim. Às vezes lá de trás, quando nasceu, a mãe, o pai passaram por uma situação de estresse, às vezes até dentro da barriga já teve essa liberação. Então, de recém-nascido, já traz memórias, entendeu? Às vezes passou por muita situação. E quando os nossos pais ou nossa família já carregam isso, ou já passou por isso, tem de 25 a 45% mais de chance de desenvolver essas crises de ansiedade ou depressão. Então, tudo está lá guardado nessas memórias. Então, a gente precisa trabalhar a limpeza dessas memórias, aprender a aceitar. É difícil falar essa palavra aceitar, né? Mas às vezes a gente nem sabe o que está lá dentro. A gente tem mania de esconder muitas coisas do que estão lá dentro. Então, trabalhar isso que está lá, trabalhar um pouquinho o nosso interior e o autoconhecimento vai levar a vida a fluir, porque o pensamento, o pensar, o entender é uma coisa muito importante, que a gente na vida robótica a gente acaba não fazendo isso, não parando para pensar, analisar a nossa vida, analisar as nossas situações. Às vezes, eu vi uma frase uma vez que fala assim, que às vezes as pessoas preferem ficar sofrendo, cortando pedra, do que parar para pensar, um trabalho que faz pensar, porque o pensar, às vezes é mais difícil, parar para pensar, né? Então, o pensamento, o autoconhecimento, analisar a situação, isso que é uma coisa que parece boba, mas é muito importante. Então, vamos falar um pouquinho do subconsciente, onde a gente não consegue entender. Quando a gente tem uma reação negativa, né? Essas substâncias químicas, como eu falei antes, vão interpretar, né, a situação de estresse.
Nossa respiração, nossa pressão arterial e ansiedade vai aumentar nessas situações, né? E os estudos mostram que 80% dos problemas de saúde são ligados ao estresse. Nossos pensamentos criam nossas emoções e nossas emoções criam reações. E as nossas reações refletem na nossa vida e no fluir, né? Empaca ou desempaca, dependendo de que for nossa reação. Então, imaginando que todo o nosso corpo é energia, porque somos um circuito elétrico, né? Todos o sistema nervoso são como fios elétricos que emanam as coisas. Cada célula tem uma vibração, vibra um tipo de energia. E cada emoção tem frequências energéticas diferentes. Por exemplo, raiva vibra diferente de ansiedade, que vibra diferente do medo. E quando a carga dessa emoção é muito alta, ela se torna como se fosse uma bola energética que pode ser depositada em qualquer região do corpo, virando tensão física. Por exemplo, uma dor de garganta, uma dor no ombro de estresse. Como a gente falou, a questão da ansiedade, vem aqui uma bola bem no estômago, passa, né, a raiva principalmente, né, aquela raiva ruim, né, boca do estômago. Então cada um vai refletir essa bola de energia que libera uma carga tão forte, um choque tão forte, que faz a gente ter essas reações. Então você que está com dor no lombar, dor no ciático, que tem a ver com muitas situações de sobrevivência, quando está em jogo as coisas que a gente está passando, medos, inseguranças. Então cada emoção vai refletir em uma parte do corpo que afeta a nossa vida. Insegurança, falta de esperança, fraqueza, tudo isso vai acabar alterando no seu corpo, no seu físico e na sua vida. Então trabalhar essas emoções, gente, vai trazer um grande alívio. E é o que eu quero mostrar para vocês, que uma das primeiras técnicas que trouxeram alívio para mim, que é o que eu me especializei hoje, é o EFT, Emotional Freedom Techniques, que é uma técnica com base em acupuntura sem agulhas, né? Técnica de liberação emocional, muitos conhecem como acupuntura sem agulhas, que elas consistem em estimular pontos que ativam essas memórias que eu falei, que na base, no topo da cabeça, tem mais de 100 pontos que ativam um meridiano de energia que passa aqui. Então eu vou mostrar para vocês quais são os pontos, porque vamos trabalhar juntos algumas dessas emoções que podem dar uma desempacada na vida para lidar com essas crises que todos nós estamos passando. Então no topo da cabeça é um ponto, entre as sobrancelhas, a gente vai estimular batendo como se estivesse batendo numa porta, não é fazendo cosquinha e também não é ferindo, mas pode bater com os 2 dedos entre as sobrancelhas. Do lado do olho tem ossinho, então é bem nesse ossinho. Quando eu falar do lado do olho, vocês vão bater bem nesse ossinho, pode ser do lado só, pode ser dos 2 lados. Embaixo do olho, bem no meio da bolinha do olho, embaixo vocês vão sentir o ossinho mais alto. Então vocês podem bater aqui embaixo do olho. Quando eu falar debaixo do olho, vocês vão bater ali, tá? Porque na hora do exercício, gente, vocês vão estar com o olho fechado, tá? Então eu vou estar guiando vocês e vocês vão estar indo nos pontos que eu falar. Debaixo do olho é bem na parte mais alta do ossinho. Debaixo do nariz, vocês vão pegar a parte mais alta debaixo do nariz antes da boca. Debaixo da boca é entre o queixo e a boca, bem no meio, tá? Vocês vão medir, vocês vão ali tentar ver, vocês vão estimular um ponto bem ali no centro. Bem aqui no ossinho da clavícula, vocês podem, tem 2 dedinhos abaixo, vocês podem bater, estimular. Eu gosto de fazer como se fosse soquinhos, gente, porque aí pega mais pontos, vocês podem bater assim do lado, pode bater os 2 lados juntos, ou vocês podem pegar aqui na união dos 2 ossinhos, bem aqui na união dos 2 ossinhos, e bater no centro, que também estimula uma região de pontos de acupuntura aqui. E debaixo do braço tem um ponto que a gente chama uns 3, 4 dedos abaixo da axila, na lateral, tá, gente? Bem na lateral do corpo. Vocês vão medir 3 a 4 dedos da axila, eu não sei o tamanho da mão de vocês, vai de cada um.
mas vocês vão pegar bem a linha do mamilo, debaixo onde passa o sutiã para quem é mulher. Quem é homem pega bem a linha do mamilo. Aí vocês pegam uns 3 dedos e bate na lateral, estimulando. Quando eu falar debaixo do braço, vocês batem ali, tá bom? Só que todos esses pontos que vai ativar a memória vai ser aonde vocês têm que falar tudo de ruim que vocês estão sentindo. Por quê? Hoje em dia, as pessoas estão com mania de falar que tudo é lindo, né? Ai, eu não posso falar do negativo, eu tenho que falar só que, ai, eu vou conseguir, é isso, eu tô bem. Gente, não adianta mascarar, porque isso vira uma bomba dentro da gente. Se você falar só o positivo, lá dentro você vai começar a esconder, 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 uma hora vai explodir. É por isso que a maioria tá ansiosa, porque essa mania de todo mundo falar, ai, tudo bem, e aí, você... Não é, tem hora que a gente tem que falar, a gente tem que pôr pra fora, porque somos seres humanos, como seres humanos estamos sujeitos ao meio, ninguém é igual, ninguém tem opinião igual. Às vezes a gente vai ficar com raiva da opinião do outro, vai, é normal, porque a gente quer que os outros nos entendam, é a questão de pertencimento, de aceitação, de querer sentir que tem alguém que entenda a gente, então é normal ter esses sentimentos. Por isso que assim como uma casa que pega poeira o tempo todo, a gente também tem que se limpar. Então, se a gente não conhecer, não reconhecer que tem aquilo ali dentro da gente, só vai incrustar. É como se eu tivesse ali a pia com a louça e falasse, não tem louça. E vai colocando mais prato, vai colocando mais copo. Não, não precisa, tem copo limpo. E vai pegando e vai pondo. Quando vai ver, aquela pia tá abarrotada de coisa que vai levar um tempão para você lavar. Então tem que ser uma coisa constante, tem que estar limpando. Não adianta esconder e falar que não tem. Não adianta pegar e pintar uma parede por cima da sujeira, né? Cheio de coisas, cheio de... Não adianta você vir encerar um chão que tá sujo, vai virar uma meleca, uma lambança, né? Então não adianta, a gente tem que primeiro limpar para depois estar cuidando. Então, para isso, você tem que falar a real, o que você está sentindo. Se você não reconhecer e não falar mal, xingar, soltar isso que você está sentindo, você só vai acumular mais coisas ainda. Então, o EFT, a técnica de liberação emocional, ela ajuda a liberar, porque além de ativar as memórias, você está trabalhando nos nós energéticos, que é no negativo que se forma como se fosse nós, essas bolas de energia que eu falei, forma como se fosse nós. Então, quando você ativa esses pontos e fala o que você realmente está sentindo de negativo, ele vai fazer assim, ó, o fluxo vai começar a abrir. Você não vai entender na hora. Na hora pode ser que não sinta algo, mas ao longo dos dias, ao longo da semana, isso foi uma experiência minha, tá, gente? Foi fazendo por um tempo, eu fui percebendo que crenças foram liberando assim na minha mente, coisas que me prendiam, coisas que me faziam mal, eu fui me sentindo muito mais leve. Então é um processo que vai sendo liberado, trabalha lá na mente, a gente vai se sentindo muito mais leve aos poucos. Só que aqui, bem na mão, que a gente chama de ponto de karatê, né? Que imagina que você vai bater um karatê. Bem, não é uma região, não é um ponto específico. Vamos dizer aqui no meio. Você pode bater com os 3 dedos, aqui é o ponto da aceitação. Na acupuntura é o ponto da aceitação. Então aqui a gente tem que reconhecer essa emoção, o que está sentindo, e atrapalhar que apesar disso, você tem que ter o amor próprio, a aceitação daquilo que você é. Mesmo que esteja sentindo essas emoções ruins que podem te fazer sentir culpado ou sem valor, esse reconhecimento, porque a vida gira em torno do amor. A vida gira em torno de se amar, se gostar, se valorizar, e isso que vai pôr energia de vida, de plenitude pra gente, da gente. Então, primeiro é reconhecer que tem, e depois ir atrás do caminho da dor ou da emoção. Então, eu vou dar exemplo. A raiva, né? A raiva que deixa a pessoa agitada por causa de muita coisa.
A raiva, ela tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Qual que é o lado positivo da raiva? O lado positivo é que por causa da raiva você pode querer transformar, querer mudar, entendeu? Se essa raiva for aquela que te motiva em fazer mudança, em atrás de melhorar, é uma raiva positiva. Mas aquela raiva que traz mágoa, que traz ódio, que traz frustração e que só te queima o estômago e te dá aquela sensação ruim, essa raiva pode te deixar para baixo, aumentar suas ansiedades e levar a uma posterior depressão. Então, imagina alguma coisa que te frustra, essa raiva frustrante, que é uma das emoções, né, que a gente vai trabalhar para que a vida flua um pouco mais. Essa frustração, então vamos pensar na questão da frustração, te faz mal. Aonde está essa frustração? Primeiro você tem que localizar e mentalizar aonde que no seu corpo se manifesta, se é na barriga, se é no peito, se é no ombro, na boca do estômago. Então vamos imaginar que é na boca do estômago. O que você sente ali? É um ardor, uma energia, uma dor que dói, né? Então pensa nessa emoção, né? Frustração. Mesmo que você não tenha, vamos fazer junto, porque lá nas memórias, até na infância, pode ser que tenha alguma situação que tenha te deixado frustrado ou frustrada. E quando fazemos juntos, mesmo que no momento a gente não esteja sentindo isso, é como se a gente emprestasse benefícios da técnica que o outro está fazendo. Então o cérebro vai passar por um processo de limpeza. Então uma das reações pode ser bocejo, pode ser alguma coceirinha, algum choquinho. Então essas coisas são energias andando, é normal. Então vou fazer para dar o exemplo. Então você vai falar aqui. Eu sinto uma frustração. Qual é o nível dessa frustração que você sente? Primeiro você mentaliza. Nenhuma frustração? 0. 10, muita frustração. Então, eu tô com uma frustração média, tô com uma sensação, tô frustrada com aquela coisa. 5. Por que é importante medir, gente? Para que o cérebro faça o caminho, busque a memória. Na hora o consciente não vai pensar em tanta coisa, mas o inconsciente, subconsciente, vai começar a conectar, só de você estar falando. Quando você pensa em nível, você está ativando a parte do raciocínio, tá, gente? Do cérebro, por isso que isso é importante. Então, eu tô com nível 5. Pensa no nível, pensa onde? No estômago. Então, você vai falar a seguinte frase. Apesar de estar sentindo, fecha o olho e concentra no sentimento e na situação. Apesar de estar sentindo essa frustração, onde? No meu estômago, ou na minha cabeça, você que pensa. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundamente e completamente. Bate lá no topo da cabeça, fecha o olho e imagina. O que você faria dessa frustração? Essa frustração no meu estômago, essa frustração que me incomoda por causa daquilo que aconteceu. Pensa naquilo que aconteceu e fala. Essa frustração. Bate lá no meio da sobrancelha. Essa frustração que me incomoda, que mais que ela te traz? Vai falando demais. Essa frustração no meu estômago, essa frustração que me atrapalha. E vai repetindo o nome frustração. Do lado do olho, bate no ossinho do lado do olho. Essa frustração, vai repetindo o nome frustração. Essa frustração que me atrapalha, essa frustração que me incomoda, essa frustração que me agita, essa frustração por causa disso, daquilo. Aí você fala aí a sua frustração, tá? Debaixo do olho. Essa frustração que ela te traz? Por que ela te incomoda? Fala. Essa frustração que tá aqui me atrapalhando. Essa frustração que tenho desde disso. Essa frustração. Debaixo do nariz, bate. Concentra, viu, gente? O importante é a concentração. Pensa no que você é frustrado. Fala. E vai repetindo a palavra essa frustração. Essa frustração que me dá raiva, né? Que a gente falou da raiva negativa. Essa frustração no meu estômago ou na minha cabeça, fala onde? Essa frustração que me atrapalha, debaixo da boca, entre boca e queixo, essa frustração que veio por causa de... Aí você fala, pode xingar, pode falar palavrão, o que você sente dessa frustração? Vai batendo, vai estimulando essa frustração que eu acho uma... Fala, xinga, o que você acha dela? Lá na clavícula, bate essa frustração
essa frustração que atrapalha meu dia a dia, eu não me conformo com isso, eu não tô aguentando mais isso, fica no meu estômago, eu não suporto isso que está acontecendo, por causa disso, disso, disso. Fala a sua versão, xinga, fala o que você quiser de ruim, é só o negativo. No negativo tá essa frustração, debaixo do braço, na linha do sutiã, na linha do mamilo, na lateral, bate. Essa frustração, repete o nome, frustração, essa frustração que me atrapalha por causa de, fala o seu, respira fundo, solta pela boca, relaxa um pouco, abre os olhos devagarinho. Vocês vão perceber que no momento que vocês estavam batendo, pode ter dado uma molezinha no corpo, isso é normal. Pode ter até soltado um pouco de ar antes, porque geralmente entre a clavícula e de bater debaixo da axila, já faz os principais caminhos de energia. Então é normal que você sinta isso, né? Então o fluir da vida vai depender de você trabalhar essas situações que te deixam mais frustrado, porque é o que dá ansiedade. Tem coisas que a gente não se conforma. E essas coisas que mais geram ansiedade na gente. Então, medo, geralmente alguma situação que te deixa frustrado e você quer agir e não consegue. O medo é uma emoção também a ser trabalhada, né? Então eu vou deixar aqui um exercício para vocês entenderam o modelo. Aqui é onde fala a frase de aceitação. Apesar de estar sentindo, aí você fala emoção, tá? No caso, a frustração. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundamente e completamente. E depois vamos falar mal. Topo da cabeça, repetindo o nome, no meio da sobrancelha, do lado do olho, debaixo do nariz, debaixo da boca, clavícula e debaixo do braço, 3, 4 dedos para baixo da axila, tá bom? Depois vai respirar fundo e soltar pela boca. A tarefa de vocês agora é alguma coisa que te deixa inseguro ou com medo. Vocês podem pegar mais alguma situação de frustração e vocês podem pegar o que te desanima, tá bom? Então você pode pegar mais alguma situação de frustração, o que te deixa com medo ou inseguro e o que te desanima. Lista essas coisas e coloca uma nota de 0 a 10, quão forte é isso em você. A que for mais forte é a que você vai trabalhar primeiro, tá bom? Aí vocês vão fazer o apesar de estar sentindo, aí qual que vai ser a mais forte? O medo, o desânimo, ou a frustração de outras coisas, tá? Então você escolhe o sentimento e lembra aonde esse sentimento mais se manifesta. Na cabeça, no ombro, na coluna, nas pernas ou no corpo todo, tá? Quanto mais específico você for, melhor. Tipo, esse medo na minha barriga que me aperta. E ali você vai falar mal e vai descrever. Então a tarefa de vocês é trabalhar, escolha esses três situações, 3 sentimentos. Vocês vão dar nota, qual é a intensidade, qual é o local e vocês vão fazer, tá bom? Se vocês tiverem mais 2, se vocês tiverem 5 sentimentos, melhor ainda. Qual é o sentimento e qual é o lugar físico que mais vocês sentem se manifestar. Depois vocês me contem o resultado, tá bom, gente? Fazem isso porque dando uma limpada nessas situações vai ajudar e isso me ajudou muito quando eu comecei a trabalhar. Gratidão!